Olá, eu sou o professor André Costa e nessa aula nós iremos discutir um pouco sobre a construção de um relógio de sol. Uma atividade didática muito interessante de ser feita, pode ser aplicada tanto a alunos do ensino fundamental como a alunos do ensino médio. É uma atividade lúdica e muito simples, porque utiliza materiais muito simples do nosso dia a dia, materiais que nós temos em casa, que o aluno tem em casa, e que é possível, seja numa aula de ciências, seja numa aula de física, construir junto com os alunos e assim fazer com que ele aprenda de maneira mais significativa. Bom, o relógio de sol, ele é um aparelho muito antigo que data de cerca de 3.500 anos antes de Cristo e surgiu lá com os egípcios e os babilônios. Foi mais ou menos nesse período onde a astronomia começou a ganhar corpo e começou a ser muito estudada. Então o relógio de sol surgiu dessa curiosidade e tinha a ver com a observação do movimento aparente do sol, né, formando um arco desde o seu nascimento até ele se pôr no finalzinho da tarde. Então nesse período surgiu o relógio de sol, tá? E existem vários até hoje, né, em cidades, em universidades. É uma forma de marcar o tempo, tá, e compreender a relação das sombras geradas aqui na Terra pelo Sol a partir das estações do ano, seja nos solstícios, seja nos equinócios. E o relógio basicamente contém um semicírculo, ou seja, metade de uma circunferência, e um ponteiro central chamado de gnomon, que vai realizar a sombra que será projetada na outra parte do relógio. Então é basicamente isso aqui, ó. Nós temos meia circunferência, começa-se a marcar o horário da esquerda para a direita, 6, 7, 8, 9 até 18 horas, porque nós temos 12 horas de luz todos os dias. Claro, isso depende de região para região, mas em geral é isso. E cada hora fica marcada aqui, e à medida que o Sol vai passando aqui por cima, formando lá o seu arco no céu, essas horas vão sendo marcadas exatamente no horário em que está sendo projetada aquela sombra. Tá? O cálculo para se chegar ao valor de ângulo de cada uma dessas horas aqui é muito simples. Nós pegamos, se a gente estivesse falando de uma circunferência inteira, seriam 360 graus para 24 horas, só que nós queremos apenas marcar 12 horas, que é o tempo de iluminação. Então, é metade dessa circunferência, 180 graus, dividido por 12 horas. E isso dá para a gente 15 graus por hora. Então, cada abertura dessa aqui, ó, de uma hora para outra, tem 15 graus. E isso dá para a gente a divisão correta desse semicírculo. As etapas que nós devemos seguir para construir o nosso relógio são essas que estão aqui descritas, que são, inicialmente, construir o modelo de relógio desejado. Tem vários modelos. Nós vamos fazer um mais tradicional, utilizando papelão e palito. Tá? Depois você deve encontrar o norte magnético, ou seja, o sul geográfico, para posicionar o seu relógio, já que a hastezinha de madeira, o gnomon, tem que estar apontando para o sul. Saber a latitude do local onde você está, isso é importante, porque a partir dessa latitude é que a gente corrige a inclinação do relógio, para que ele consiga marcar a hora com mais precisão. Depois devemos encontrar a inclinação do relógio, em função de um cálculo que eu vou mostrar logo mais, e marcar com o relógio já no local, com a inclinação correta, marcar uma hora inteira. Então, por exemplo, 8 horas da manhã você marcou, então fica alinhado lá a sombra com 8 da manhã, e depois você vai observando a modificação da hastezinha lá, de acordo com a sombra gerada pelo Sol. Eu fiz o experimento aqui em Itamaracá, tá? Aqui em Pernambuco, e a latitude aqui é de menos 7,75 graus. Tá? A gente desconsidera o menos, calculamos o valor em módulo, então basta pegar 90 graus e subtrair dessa latitude. E aí nós encontramos 90 menos 7,75, com a latitude de 82,25, e essa tem que ser a inclinação do nosso relógio para ele poder marcar a hora corretamente. Os materiais que foram utilizados para construir esse modelo são materiais muito simples, como eu já havia falado. Um pedaço de papelão, tá?
forma de quadrado, de aproximadamente 20 centímetros de lado, mas também pode ser maior ou menor, depende do que o aluno tiver à disposição. Lápis, borracha, marcador permanente, estilete e tesoura, vão ser importantes para realizar o modelo. Um palito de madeira, do tipo palito de churrasco, régua, transferidor e compasso. Tá? São os materiais que a gente precisa para fazer, todos muito simples e todos podem ser adaptados. Tá? Por exemplo, o palito não precisa ser necessariamente um palito de churrasco, mas pode ser um palito de picolé ou qualquer outra coisa que tenha um formato parecido. Bom, estamos aqui com os nossos materiais para realizar a prática e o procedimento é o seguinte. Inicialmente nós devemos, com o compasso, marcar mais ou menos o centro do papelão. O papelão já vai estar cortado, né? E é interessante que o professor corte para o aluno não se machucar. Então você marca aqui mais ou menos a abertura do nosso relógio, tá? Ficar com a metade da circunferência voltada para baixo. E aí, ó, viu que dá para fechar, faz a marcação aqui no centro. Fazemos uma linha reta, o mais reta possível, passando por esse ponto. Fazer a caneta que marca melhor, mas depois pode passar o piloto por cima, né, o pincelzinho. Pronto. Isso aqui já vai ser uma parte da marcação, né? Isso aqui será às 6 horas e aqui às 18 horas. Bom, agora com o compasso a gente marca. Onde vai ficar nossa semicircunferência. Essa será a meia volta. E aí basta ir marcando de 15 em 15 graus para ter exatamente os valores que a gente está procurando. A marcação é simples, tá? Basta a gente posicionar aqui. Vou fazer dessa forma aqui, ao contrário. Posicionar a partir do zero. Aqui, achei o zero. E marcando de 15 em 15. Tá? Então vamos ter aqui, ó, 15, mais 15, 30, 45 e assim sucessivamente. Tá? Vou marcar só o primeiro ponto para a gente ver como é que é. E aí o restante dá para marcar sozinho. Então aqui, ó, 15 graus para a nossa primeira marcação. Tá aqui. E aí basta ir fazendo para todos os valores até completar toda a extensão. Um detalhe importante, esqueci de mencionar, é que a gente também precisa de um pedaço de arame, né, que vai ajudar a corrigir a questão da inclinação em relação à latitude. Tá? Está registrado aqui. Depois que a gente fizer todas as marcações, né, eu cobri aqui com uma canetinha desse tipo aqui, para ficar mais escuro, mais visível. A gente começa as marcações da hora, de 6 horas até as 18 horas, né, aqui no meio às 12, então é só ir marcando de 1 em 1 hora. Isso aqui será a nossa escala. Tá? Próximo passo, um palitinho de churrasco. A gente vem, ó, com a parte mais fina e perfura o papelão. Ó, desse jeito, esse aqui é o nosso gnomon, né, a haste de madeira. E aqui nós deixamos ele bem alinhado, né? Se você tiver um esquadro aí ajuda. Pronto. E agora entra o arame, tá? O arame aqui está a 90 graus, mas só que a gente descobriu que é preciso corrigir de acordo com a latitude do local que você está, para que a inclinação do relógio fique mais correta. Ele consiga receber o máximo de luz possível, né, quando o sol passa. E aí a inclinação que nós encontramos aqui para Itamaracá é de 82,25 graus. Então basta deixar o arame exatamente nessa angulação para conseguir. Eu já marquei aqui, ó, o valor de 82,25 graus. Veja que aqui ele está próximo de
90 graus, então basta inclinar um pouco para dentro até atingir a angulação desejada. Bom, tá quase aqui, né? Basicamente isso. O restante pode ser corrigido na hora. Então, com essa parte aqui, parte menorzinha, vocês tem meio que um L, né? Com a parte menorzinha, a gente vem aqui na parte de baixo do relógio, mais ou menos próximo ao 12, e coloca ali na abertura do papelão. E essa aqui é a nossa haste. Veja que o relógio consegue ficar de pé e ele fica com a angulação corrigida, né? Em relação à latitude da gente tá. Então basicamente é isso aqui, o relógio está pronto. No próximo vídeo aí será mostrado o relógio funcionando, tá, durante o dia, e essa é a aparência final. Outra coisa, é possível também fazer as marcações do outro lado, tá? Porque aí a gente consegue realizar a observação tanto no verão quanto no inverno, tá? Dependendo da posição em que o Sol vai estar passando ali no Trópico de Câncer ou no Trópico de Capricórnio, ok? Só fiz de um lado aqui, mas é possível fazer dos dois. Tá? Pronto, está pronto o nosso relógio. Vamos ver ele funcionando. E aqui está o relógio de sol funcionando. Foi colocado no sol, são aproximadamente 2h30 da tarde. Ele está posicionado do leste para o oeste e com o gnomon apontando em direção ao sul. E é possível ver a sombra projetada, que está exatamente entre 2 e 3 da tarde, né? Não necessariamente um valor exato, mas que mostra que o relógio foi posicionado corretamente. Foi feita a correção da angulação em relação à latitude. Vou mostrar aqui atrás. Então isso prova que é um experimento possível de ser realizado, simples, mas muito eficaz, e que pode ser realizado em grande quantidade, né, pelos alunos, divididos em grupo ou mesmo individual, para que eles possam levar o material produzido para casa e fazer observações em casa, individualmente. Então é um experimento muito interessante e fácil de ser feito. O nosso relógio, ele precisa ficar nessa posição que está sendo mostrada aqui, essa ilustração. Ele precisa estar localizado de leste para oeste, que é o curso do Sol, né? O Sol passa por cima, realizando um arco de leste para oeste, e à medida que ele passa aqui por cima, a sombra gerada no gnomon será projetada na parte de baixo do relógio. Nós temos a marcação, né? Nesse caso está um pouco pequeno aqui, mas é o suficiente para a gente perceber que a sombra será gerada desse lado. O gnomon tem que estar apontando para o sul, tá? E a parte traseira do relógio para o norte. Essa é a forma correta de montar esse relógio na prática, né? Lá onde você quer medir a hora. Em relação ao movimento aparente do Sol, nós sabemos que não é o Sol que está circulando a Terra, né, que está se movendo ao redor da Terra em uma órbita, mas na verdade é a Terra que orbita o Sol, né, tem lá sua órbita elíptica, mas o movimento aparente que nós vemos olhando para o nosso céu diariamente é que o Sol está passando, né, por cima da gente. Isso acontece por quê? Porque o Sol ele nasce lá no leste, à medida que a Terra se movimenta ao seu redor e dá um giro em torno de si, né, lá no movimento de rotação, esse Sol dá a impressão que está passando por cima, e aí se põe lá no oeste. Uma coisa interessante para a gente saber é que, a depender da estação do ano, né, nos solstícios de inverno e de verão, ou nos equinócios de primavera e de outono, o Sol ele vai ter uma leve inclinação em direção ao Trópico de Câncer, no solstício, e em direção
ao Trópico de Capricórnio num outro solstício. Tá? Quando nós estamos na primavera ou no outono, o Sol ele passa meio que alinhado ao Equador, então a região de luz fica mais dividida, certo? Entre hemisfério norte e hemisfério sul. Essa modificação na iluminação do globo terrestre ao longo do ano, em função das estações do ano, à medida que elas vão ocorrendo, se deve ao eixo de inclinação do planeta Terra, que é na casa de 23 graus, como está mostrado aqui, ó, e ele sempre vai se apresentar dessa forma. O eixo de inclinação aqui, o mesmo eixo aqui, ele não muda de lado, né? Ele permanece constante. Aqui vai estar do mesmo jeito e aqui também. Isso quer dizer que nós temos, ao longo do ano, regiões da Terra sendo iluminadas de maneira diferente. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, perceba que o eixo de inclinação está nesse sentido. Nós temos o Equador passando aqui no meio, portanto vamos ter o hemisfério norte com maior iluminação. O hemisfério norte mais iluminado significa que vai ser verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Entre um solstício e outro solstício, nós vamos ter sempre uma estação de transição no meio, tá? Que é um equinócio. Então, nesse ponto do equinócio, pela imagem aqui, nós vemos que uma metade está completamente iluminada, que é a parte da frente, e a parte de trás que nós visualizamos está completamente sem iluminação. A iluminação vai ser mais uniforme em toda a Terra. Passado um equinócio, vai surgir um outro solstício, porque agora, se a gente dividir aqui com a linha do Equador um quadrante, a gente vai ver que a parte de baixo, o hemisfério sul, está mais iluminada. Portanto, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Tá? Passado esse solstício, vai haver outro equinócio, e aí novamente metade fica iluminada de maneira uniforme, e a outra metade, que está lá atrás, fica sem iluminação. E depois desse equinócio aqui, retorna o solstício, e a gente fica com essa dança das estações durante todo o ano. Então é por isso que nós vemos modificações nas sombras, tá, do relógio de sol, a depender do período do ano, por conta da iluminação, da faixa de iluminação da Terra ser maior ou ser menor em função dos solstícios e equinócios. Obrigado, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado do que foi apresentado nessa aula e até uma próxima. Obrigado.